Deus, no livro de Jó, capítulo 14, versículos 1 e seguintes, quando nos diz assim a palavra de Deus: o homem nascido de mulher é curto de dias e farto de inquietação. Ele sai como uma flor e é cortado, foge como a sombra e não permanece. Contudo, sobre este abres teus olhos e me trazes a juízo contigo. Quem tirará algo puro do imundo? Ninguém, visto que seus dias já estão determinados e contigo está o número de seus meses. Tu lhe puseste limites dos quais ele não passará. Desvia-te dele para que ele tenha repouso, até que como empregado complete seu dia, porque ainda há alguma esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renove, e seus renovos não cessem. Ainda que sua raiz se envelheça na terra e seu tronco morra no solo, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma planta nova. Porém o homem morre e se abate, depois de expirar onde ele está. As águas se vão do lago e o rio se esgota e se seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Eles não despertarão, nem se erguerão de seu sono. Ah, se tu me escondesses no Sheol e me ocultasses até que a tua ira passasse, se me pusesses um limite de tempo e te lembrasses de mim. Se o homem morrer, voltará a viver? Todos os dias de meu combate esperarei até que venha a minha dispensa. Tu me chamarás e eu te responderei, e te afeiçoarás a obra de tuas mãos. Pois então tu contarias meus passos e não ficarias vigiando meu pecado. Minha transgressão estaria selada numa bolsa e tu encobririas minhas perversidades. E assim como montanha cai e é destruída, e a rocha muda de seu lugar, e a água desgasta as pedras, e as enxurradas levam o pó da terra, assim também tu fazes perecer a esperança do homem. Sempre prevaleces contra ele e ele passa. Tu mudas o aspecto de seu rosto e o despedes. Se seus filhos vierem a ter honra, ele não saberá. Se forem humilhados, ele não perceberá. Ele apenas sente as dores em sua própria carne e lamenta por sua própria alma. Nos ajuda, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Nós imploramos, nós suplicamos. A tua palavra é a vida, não há vida fora dela. E esta palavra que o Senhor já revelou nas Escrituras, o Senhor só ilumina aqueles que a tua graça prepara-lhes o coração com quebrantamento, com humildade aos teus pés. Nós nos humilhamos na tua presença, pedimos perdão dos nossos pecados e te pedimos esta palavra já revelada, ilumina aos nossos corações, torna ela clara para os nossos corações, para que os teus propósitos possam continuar prosperando em nós, nos mudando e nos moldando cada vez mais, de acordo com o caráter do Senhor Jesus. É a nossa súplica e oração em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Jó, ele precisa, como toda a palavra de Deus, sempre ser compreendida à luz de todo um contexto. E falando em contexto, nós precisamos entender que o livro de Jó é um livro que mostra a cobrança, a reivindicação de Satanás, entendendo na sua condição de criatura embrutecida pela impiedade, já há milhares de anos, ele reivindica a terra como sua. Quando Deus pergunta para Satanás: de onde é que você vem? Então ele vem de rodear a terra. Nos estudos anteriores, nós ensinamos que esta prática, de rodear a terra, ela é vindicatória. Ela é uma prática de reclamação. É uma prática no sentido de cobrar a propriedade, dizer que a propriedade é minha. É a mesma coisa do animal que urina ali, que defeca, para delimitar território. Então, ele está fazendo uma vindicação, dizendo que é dele. A mesma vindicação ele faz lá em Mateus capítulo 4, quando ele diz para Jesus que tudo aquilo ali é dele, foi dado. Claro que ele, sendo a encarnação da mentira,
ele não está falando a verdade, ele está usando a verdade. Ele tem poder sobre essas coisas, mas é do Senhor que é a terra e toda a sua plenitude. Então, o livro de Jó, ele transcorre nesse contexto da reclamação satânica da terra, dos viventes e, infelizmente, dos viventes também, como propriedade dele. Aquilo que a gente ministrou anteriormente, quando uma entidade diabólica fala na boca da pessoa que foi por ela possuída, então ele também aplica essa mesma tática do vinde rodear. Ele está dizendo na boca daquela pessoa: ela é minha, ela me pertence. A vindicação satânica pela história. Então, quando Jó ele começa a fazer uma descrição muito triste, muito trágica, por demais sombria, da realidade do homem, do ser humano, da criação, é porque ele vem desse contexto. Não poderia ser feliz a sorte do homem, a sorte da humanidade, que é reclamada por Satanás. O homem nascido de mulher, como ele diz, curto de dias, inquieto, sem paz, ele repercute essa negociação com Satanás. Deus deu ao homem o poder sobre a terra. Deus tornou o homem gestor sobre a terra. Deus fez todas as coisas, está lá no capítulo 2 de Gênesis, e colocou o homem no meio como gestor, como administrador. Fez o Senhor todas essas coisas e colocou o homem lá para gestar, para administrar. O termo lá diz lavrar, mas é isso, como o governante. Mesmo no entendimento, você vai ver quando Deus coloca Davi. Os reis de Israel entendiam que eles eram reis, eles eram Melach, né, os reis, que é a palavra para rei mesmo. Mas Davi entendia que ele era gestor, ele usava o termo Nagid, o gestor, o governante de Deus, o encarregado de Deus sobre as coisas, gestão. Mas o homem, tendo recebido de Deus esta gestão, esse domínio, esse poder sobre as coisas, que inclui seu corpo, a administração do corpo, de tudo, o que é que o homem faz? Ele chama o diabo para negociar, ele faz acordo, e uma vez que ele fez o acordo, o diabo não quer abrir mão. Através do pecado, o homem passa, mais do que uma sessão de direito, mais do que uma procuração, o homem passa uma escritura, pelo que diz a palavra de Deus: não deis lugar, Tiago 4, não deis lugar ao diabo. Não passa a escritura da sua vida. O pecado é a maneira através da qual a pessoa passa a escritura de sua vida para o inimigo. Não deis lugar. Mas o homem fez isso, e a consequência está aqui descrita de forma trágica no livro de Jó, nas passagens bíblicas em geral, porque nenhum livro, nenhuma literatura da história humana descreve com tamanha propriedade a consequência da rebelião contra Deus, a consequência da traição a si próprio, como eu já tenho ministrado. O homem não traiu a Deus, não tem como. A traição, ela tem um elemento da surpresa. Tem como alguém surpreender Deus? Não tem como. Então o homem traiu a si próprio. Quando ele opta pelo pecado, quando ele opta por Satanás, ele trai a si próprio. Então, desde que o homem traiu a si próprio, lá no Éden, ele vem sendo isso que Jó descreve: nascido de mulher, curto de dias, faz quietação, sai como uma flor e é cortado, foge como uma sombra e não permanece. Consenso dos escritores bíblicos. Moisés, no capítulo 90 de Salmos, fala a mesma coisa. Nós somos como a erva que ela brota de madrugada. Salmos 94, 5 e 6, ela brota de madrugada e à tarde ela se seca. Nós somos isso. Aí ele ainda prossegue no mesmo salmo: ensina-nos a contar os nossos dias. Dias de quem? Dias dos seres humanos que estão amargando
a conta impagável de quem negociou com Satanás. Veja que o inimigo está na abertura do livro de Jó. Deus pergunta: de onde vens? Então, Moisés, nessa mesma condição melancólica, eu diria depressiva, de Jó, internalizando a realidade trágica do pecado, ele prossegue: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Prossegue ainda dizendo: nós somos como um conto ligeiro. Aí você prossegue Bíblia adentro para ver mais expressões dessa descrição trágica da realidade humana por causa do pecado. Quando na Bíblia hebraica, mais de 70 vezes, esse termo vai aparecer: a nulidade da vida, a vida sem sentido. Quando ele expressa vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nietzsche, que foi um filósofo que aconselhou que as pessoas mergulhassem o máximo possível na depravação, mergulhassem o máximo possível na orgia, na sexualidade desabrida, porque não via sentido nessa existência, a não ser nessa entrega deliberada, para tentar fugir um pouco dessa condição deprimente. Ele também disse o seguinte: que todo ser humano, ele é um cadáver adiado. As palavras de Nietzsche: todo ser humano é um cadáver adiado. A forma como o homem natural traduz a sua desgraça, quando ele não quer um compromisso com Deus que pode reverter tudo isso. Então ele prossegue: contudo, sobre esse ser assim caído, que já está na miséria, abres teus olhos e me trazes a juízo contigo. Jó, que era fiel e íntegro, ele está internalizando a realidade humana. O homem de Deus, pela história, ele internalizou a realidade da desgraça do pecado. Ele sentiu na pele, no que pese tenha sido justificado por Deus, definido por Deus como fiel e íntegro. Ele está dizendo isso: o Senhor me traz essa situação, sobre esse abres teus olhos e me trazes a juízo contigo. Paulo exclama com voz igualmente aflita, no capítulo 7 de Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que situação terrível, que situação indescritível, a encarnação da desgraça, realidade. Tudo que aqui vai se colocando é para reafirmar, amados irmãos, que é o pecado com o qual muitas pessoas estão fazendo prosas, versos, poesia, tratando o pecado como filosofia, tratando o pecado como valor, como romance, como material para um best-seller, tratando o pecado como tema de novela, tema de filmes, de músicas. A Bíblia, na contramão de toda essa situação que suaviza, que minimiza o pecado, ela está com todas essas palavras dizendo: é a real tragédia, é a real causa da tragédia, é o pecado. Continua sendo: o salário do pecado é a morte. O pecado reinou desde Adão. A Bíblia continua sendo, com a sua oratória única e sem concorrente, o arauto pela história a gritar de forma ensurdecedora: pecado é a real causa da tragédia humana. E é isso que Jó está discorrendo. Ele prossegue, versículo 5: visto que seus dias já estão determinados, e contigo está o número de seus meses, tu lhe puseste limites dos quais ele não passará. O propósito de Deus para o homem sempre foi a eternidade, mas quando o homem abre o coração para o pecado, então você vê passagens como aquela lá de Gênesis capítulo 6: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, vou limitar seus dias. E Jó está falando disso. O Senhor lhe colocou limites, ele não vai passar.
não vai adiantar. Ele pode fazer educação física, ele pode ter a alimentação a melhor, ele pode se cuidar e deve se cuidar. Nós cristãos precisamos nos cuidar para que nós possamos viver o máximo que Deus quiser para servi-lo. Se você puder viver um dia a mais como servo de Deus, é uma bênção para o Evangelho, então se cuide. Mas saiba de uma coisa, está limitado, não vai ter jeito. Essa consciência ela é muito importante. O Senhor colocou limites. Então olha você que está aqui nessa noite, preste bem atenção. O que Ele coloca, Ele colocou limites dos quais não passará. Olha, os seus olhos vão enxergar menos, cada vez menos. As suas forças, por mais cheio de vigor que você esteja, elas vão diminuir, elas não vão aumentar. O seu pique não vai acelerar ano após ano. Pelo contrário, ele vai diminuir. Então, em sintonia com o que Jó coloca, estão todos os demais servos de Deus. Lembra-te do teu Criador agora, nos dias da tua mocidade, porque virão os maus dias. É o que ele está colocando aqui. O Senhor colocou limites. Seus dias estão determinados. O Senhor tem o número de seus meses. Tu lhe puseste limites dos quais ele não passará. E o proverbista, o melhor escritor de Eclesiastes, diz: olha, a amendoeira, aquilo que de mais leve existe, vai te parecer um peso. Os moedores serão poucos, você vai ter dificuldade até para mastigar. Você vai ter que ser conduzido por um e por outro, chegarão esses dias. E será que você poderá dizer, quando chegar esses dias: os dias bons eu dediquei ao Senhor, os dias da minha juventude, os dias em que eu tive saúde, pouco, muita, mas eu dediquei, porque não serão para sempre. Ele vai descrevendo a realidade da desilusão humana, colocando exatamente isso. Deus colocou limite. Versículo 7: porque há ainda alguma esperança para a árvore, que se é cortada, ainda se renova, seus renovos não cessem, ainda que sua raiz se envelheça na terra e seu tronco morra no solo, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma planta nova. Porém o homem morre e se abate depois de expirar onde ele está. Acho interessante. Algumas pessoas pegam esse versículo 7 e fazem uma exposição bastante romântica, né? Bastante interessante. Dá para fazer chorar, dá para fazer os irmãos gritarem glória, aleluia. Mas eu penso, meu Deus, onde é que está o nosso compromisso com a verdadeira exposição? Que Jó está colocando aqui que ainda há esperança, que pode morrer, que como a árvore seca, nós também podemos. Não, nada disso. Ele está falando da tragédia, ele está falando da realidade humana. Nós somos inferiores às coisas. O Senhor nos criou para sermos senhores sobre as coisas, e agora nós somos inferiores. O pecado nos tornou menores, quando o Senhor nos criou para sermos maiores. Olha o que o pecado fez conosco. Tem esperança para a árvore que é cortada, mas se nós morrermos, quando cessa o nosso fôlego de vida, acabou. Não tem jeito, não levanta de novo. Por mais auspiciosos que tenham sido os nossos planos, eles terminam naquele caixão. Terminam quando o médico diz: partiu, evoluiu para óbito, constatou-se a falência orgânica, múltipla, total, acabou. É isso que está contando. Senhor, o que é isso? Que tragédia é essa? Qualquer árvore aí é melhor do que nós. Olha o que o pecado fez com a gente. Olha que situação triste o pecado nos reduziu. Irmãos, isso aqui é de uma atualidade e de uma importância que nós não temos palavras para resumir. Porque Jó, ele como homem de Deus, ele está levantando um mérito que encontra-se por vezes adormecido na consciência humana. O pecado, a doutrina do pecado, a importância da consciência de pecado. Estávamos falando cedo que quando essa consciência de pecado se enfraquece,
numa família, numa sociedade, numa nação. Então você não tenha dúvida de que esse é um sinal inequívoco da tragédia. Está mostrando claramente que o caos está logo ali, quando a consciência de pecado é removida. Ele está falando disso. Isso aqui é o pecado sendo descrito com as suas consequências. E ele continua: as águas se vão do lago e o rio se esgota e se seca. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Eles não despertarão, nem erguerão do seu sono. Ah, se tu me escondesses no Sheol e me ocultasses até que a tua ira passasse, se me pusesses um limite de tempo e te lembrasses de mim. Se o homem morrer, voltará a viver? Todos os dias de meu combate esperarei até que venha a minha dispensa. Tu me chamarás e eu te responderei, e te afeiçoarás a obra das minhas mãos. Então você tem já uma situação em que ele começa a sair da triste descrição da tragédia humana para um lampejo de esperança, porque ele quer ser ouvido, ele quer que Deus fale com ele, ele quer um espaço junto a Deus. É a demanda humana desde a queda, porque houve a separação. Então esse sentimento começou a aflorar como graça de Deus mesmo, para que o homem pudesse buscar a Deus. Mas acontece que cada um passou a buscar a Deus de acordo com sua conveniência. Cada um procurou a construir deuses que na verdade tiveram a sua planta, né, em seus corações perversos. Então eles próprios foram arquitetos, né, ou engenheiros dessa planta de seus corações. Bom, eu quero Deus, eu quero voltar, eu preciso vê-lo, eu preciso estar com Ele. Há uma demanda, há uma carência, eu não posso ficar só. O homem nasceu por Deus e para Deus, né? Aí cada um começou a conceber de acordo com a sua conveniência. Mas Jó, diferente de tudo isso, ele quer ver Deus mesmo, ele quer que Deus o ouça, ele deseja, na aflição do seu coração, ter a certeza de que o que ele está passando não é por causa de pecado, ou se é que Deus o perdoe, como ele fala rapidamente: é pecado meu, então me perdoa, tem compaixão de mim, retira teu peso sobre mim, eu não aguento. Ele passa até a desejar que ele esteja na eternidade, numa pausa, né? O termo Sheol aqui, ele é intercambiável, ele pode se referir a uma pausa também. Então que o Senhor me dê uma chance de sair desse contexto tão pesado que é a desgraça humana, e aí eu possa ser ouvido por ti, e eu possa te ouvir. Eu quero relacionamento contigo. Ele, fiel e íntegro, ele internaliza isso para a edificação das próximas gerações. Deus o permite para que ele possa, em suas palavras, em sua vida, ser um testemunho, ser uma edificação para as próximas gerações. Ele continua a dizer: tu me chamarás e eu te responderei, e te afeiçoarás na obra das tuas mãos. O que ele deseja aqui? Ele deseja ser aceito, ele deseja viver a aceitação com intensidade. Ele que Deus definiu como fiel e íntegro, pelo que ele estava passando, ele deseja a confirmação desta aceitação. Mas por quê? Parece aqui uma contradição. Ele não era fiel e íntegro, então logo ele era aceito. Mas irmãos, não tem jeito, como falamos cedo. O justo, ele é levado a essa internalização da tragédia humana por uma questão de ministério, uma questão de serviço mesmo. Não tem como você pregar o evangelho se você não internaliza a tragédia humana. Por isso que a Bíblia diz que até o justo é punido no sentido de que ele não escapa. Não tem como o justo não sofrer. Pelo contrário, na maioria das vezes o justo sofre mais do que o injusto, porque toda a glória do injusto está aqui. Então ele se esbalda em tudo, ele procura se anestesiar com as coisas do pecado, para ele não sentir o sofrimento, enquanto que o justo, ele tem a consciência de ministério, de trabalho para Deus. O sofrimento do justo é um sofrimento diferenciado, porque ele santifica esse sofrimento, a única causa justa que existe. Não é? Então ele está internalizando isso, e ele tem momentos de angústia, quando ele deseja que Deus se manifeste de forma mais intensa, para que ele possa ter mais convicção de que ele não está passando por aquilo, por pecado. Tu me chamarás e eu te responderei, e te afeiçoarás à obra das suas mãos.
Ele deseja a confirmação da oferta da vida dele, da aceitação da vida dele. Pois então tu contarás meus passos e não ficarias vigiando o meu pecado. Olha como esse homem íntegro, ele tem um exercício contínuo dessa doutrina. Se era importante para Jó, que Deus definiu como fiel e íntegro, não pode ser menos importante para ninguém. Não tem na Bíblia nenhum homem a respeito do qual Deus se referiu com essas palavras: fiel e íntegro. Então, se esse homem fiel e íntegro estava desta forma exercitando a consciência de pecado, todos nós estamos implicados na necessidade de exercitarmos essa doutrina do pecado, a consciência do pecado. Ele prossegue: minha transgressão estaria selada numa bolsa, e tu encobririas cada uma das minhas perversidades. Ou seja, é interessante, irmãos, quando você vê, por exemplo, Maria chamando Deus, referindo-se a Deus como Salvador, e logo ela remete isso para o próprio Cristo, ela vai ser a mãe do Salvador. É uma mulher que Deus escolheu, íntegra, pura, mas ela também, como Jó, ela exercita a doutrina do pecado. Porque quem é que precisa de Salvador, não é pecador? Ela chama ele de meu Salvador. Salvador de quê? Logo o nome de Jesus é Salvador de pecados. Então, isso é muito importante para todos os salvos, o aprofundamento cada vez mais íntimo dessa doutrina do pecado, porque nós precisamos ter ela madura, cada vez mais madura em nós, para que ela se torne clara para aqueles para os quais haveremos de pregar a palavra de Deus. Ele prossegue dizendo: assim como a montanha cai, é destruída, e a rocha muda de seu lugar, e a água desgasta as pedras, as enxurradas levam o pó da terra, assim também tu fazes perecer a esperança do homem. Ele prossegue: o que é que o pecado fez conosco? O que é que o pecado fez com a humanidade? A que nível o pecado reduziu a humanidade? O peso da ira de Deus. O livro de Jó é um livro também que tem que ver com um cenário de julgamento. Deus está ali, aparece o inimigo como acusador, e aparece Jó como a voz que Deus levanta para protestar contra o adversário. Então você tem esse cenário de julgamento. Então ele fala que Deus faz perecer a esperança do homem. Por quê? O homem de si mesmo não pode se vindicar, ele não pode falar de direitos na presença de Deus, ele não pode falar de mérito na presença de Deus, ele nunca pode comparecer diante de Deus. Achei interessante que eu estava conversando com uma pessoa, me relatando como a filha dele nasceu milagrosamente, e os médicos tinham dito que a menina iria ser abortada, não ia ter chance de nascer, e como um milagre, a menina nasceu. E no que ele contava para mim essa experiência, ele se emocionou muito e começou a chorar, obrigado, e falando na minha presença, eu estava dirigindo, carregando ele, dizendo: obrigado, meu Deus, porque se o Senhor fez isso, eu mereço mesmo. O homem não tem condição nenhuma de comparecer diante de Deus falando de mérito não. A salvação não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, né? Ele prossegue: sempre prevaleces contra ele, e ele passa, tu mudas o aspecto de seu rosto e o despedes. Se seus filhos vierem a ter honra, ele não saberá, se forem humilhados, ele não perceberá, ele apenas sente as dores em sua própria carne e lamenta com sua própria alma. Que situação! A gente não encontra uma forma de resumir a tragédia do pecado, porque Jó, ele está falando aqui agora do pecado pelas gerações. Vai ficar, ele vai amargar com as consequências do pecado, e ele vai fechar os olhos e não vai poder acompanhar os seus filhos na mesma coleta do pecado. Ele não vai poder protegê-los, ele não vai poder livrá-los, ele não vai poder chegar a cada momento em que as consequências do pecado se manifestar e socorrer seus filhos. Ele vai fechar seus olhos, e as gerações da terra vão nesse ciclo eterno de herança do pecado. Então ele faz uma descrição terrível da realidade do pecado. Só que uma coisa, irmãos, é quando você fala da tragédia como visionário, né? Você ouviu
que a tragédia aconteceu em algum lugar. A outra coisa é quando você internaliza, como eu estou usando essa expressão. Jó não está falando da tragédia humana. Jó fiel e íntegro. Jó definido por Deus como fiel e íntegro. Ele não está falando da tragédia humana como um visionário. Ele não está falando como alguém que está desenvolvendo uma peça teatral. Ele não está falando como alguém, um pregador, que treinou bastante para trazer uma ministração com profundidade literária em termos bíblicos. Jó, ele está falando como alguém que vivenciou a tragédia humana. Ele viveu a realidade da perda de forma única para o seu tempo. Um homem que num só dia ele sepulta 10 filhos, homem fiel e íntegro. Deus permitiu que o diabo matasse seus 10 filhos. Você sabe o que é você sepultar 10 filhos num dia? Você vai conseguir na sua vida dimensionar isso? Você vai conseguir alcançar com o seu entendimento o que significa isso? Esse curso da natureza, quando um pai enterra um filho, é insuportável. Agora você sabe o que é você sepultar 10 filhos? Sabe o que é da noite para o dia você deixar de ser o que? O Elon Musk, né? O homem mais rico do mundo, para se tornar alguém no meio de um lixo, um morador de rua excluído, não pode ser tocado, porque a doença contagia, perdeu tudo, perdeu fazenda, perdeu. Você sabe o que é isso? Em poucas horas. A importância do sofrimento para a vida dos crentes. Não é o sofrimento do mundo, não. É o sofrimento do ministério. A importância do sofrimento, como ensinamos, né? Hebreus 2, versículo 10, porque convinha que aquele para o qual foram todas as coisas, trazendo muitos filhos à glória, ele vivesse essa realidade, vivesse as aflições, ele experimentasse as aflições. Ele vai trazer os filhos à glória, então ele vivesse as aflições como príncipe da salvação deles, como príncipe da salvação deles. Está falando de Jesus. Então o sofrimento, ele vindica o ministério cristão, o sofrimento do crente, o sofrimento em louvor a Deus, o sofrimento para o trabalho de Deus, a martiria, né, que é o termo testemunha do Antigo e do Novo Testamento, para dizer: eu estou aqui comprometido com essa causa, eu vou até a morte, se necessário for. Ainda Hebreus 2, 14. Assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela sua morte ele destruísse aquele que tem o cetro, o aguilhão, o trono da morte, que é Satanás, e desta forma livrasse aqueles que, por causa do medo, por causa do pecado, eles fossem escravizados para sempre. Então Jesus entrou nessa realidade, salvando, e ao salvar ele abriu a porta para que os cristãos eles pudessem ofertar com o sofrimento do serviço. O sofrimento dele é único, salvação. Agora o sofrimento dos homens de Deus é o sofrimento do trabalho, do ministério, não tem jeito, é a oferta que sangra. O sofrimento do crente é o altar em chamas. Altar é coisa de cócegas, de serenata, de piadas. Altar é coisa de aplauso, de multidão. Altar é sofrimento, altar é morte. Isso é a vida do crente. Isso é a vida do crente. Então você tem em Jó essa realidade bastante assim explícita, bastante assim palpável. Ele vive isso, ele protesta contra as falácias de seus amigos, porque ele tem consciência que ele está passando por aquilo ali, a tipo de trabalho. Ele foi levantado para ser a voz contra a mentira, contra o inimigo, contra o desdobramento do engano em todas as suas nuances, em todas as suas situações. Mas interessante que quando nós pegamos a Bíblia no seu todo, no seu contexto, nós vamos compreender esta ação de Deus, a graça de Deus. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento já reinava soberana. Jó, ele fala de graça: eu sei que o meu Redentor vive, capítulo 19, ele vai se levantar, né? Aqui nesse próprio capítulo ele já fala que ele vai me acolher, ele vai me ouvir. Ele expressa
esta convicção, essa certeza, essa esperança de que, contra todo esse contexto que é a realidade negra da humanidade, ele não está nisso no seu sentido final, porque foi redimido, né? Interessante que ele coloca que o homem, assim nascido de mulher, ele coloca essa tragédia, nasceu de mulher, né? Todo ser humano está dentro dessa realidade, é curto de dias e farto de inquietação. Mas onde está o Evangelho? Aonde está o Novo Testamento? No contexto do livro de Jó, no desdobramento do livro de Jó. Gálatas capítulo 4. Na plenitude dos dias, Deus fez o quê? Ele fez vir o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que, estando toda a humanidade debaixo da lei, da maldição, pudesse ter a oportunidade de quê? De sair de debaixo da lei, através da adoção. Enviou seu filho, nascido de mulher. Esse homem nascido de mulher, debaixo de maldição, essa genealogia maldita para sempre, ela foi contrastada por Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei é condenação. Livro de Jó, contexto, juízo, julgamento, no contexto de julgamento, está diante de todo homem. Então Deus, ele envia seu filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que aqueles que estavam debaixo da lei pudessem ser adotados. E uma vez tendo sido tornado filhos, ele fez o quê? Ele deu-lhes o espírito de seu filho, que clama Abba, que significa, no hebraico, pai. Então sai dessa sorte maldita, desgraçada, para se tornar filho. O próprio espírito dado por Deus clama no coração do homem, fazendo abafar, fazendo calar a voz da maldição e dando a ele propriedade na condição de perdoado, de redimido, dizendo pai. Sai da condição posta por Jó, com propriedade, com verdade, dizendo, não, mas eu não estou mais debaixo de maldição, eu sou herdeiro. E o escritor aos Gálatas continua a dizer, se vocês não são mais servos, são filhos, então, na condição de filhos, vocês são agora herdeiros por Cristo. Herdeiros por Cristo. O apóstolo aos gentios, ele continua falando sobre como Deus mudou essa situação e continua mudando essa situação na vida daqueles que continuam se arrependendo, daqueles que continuam vindo para Cristo, saindo desse contexto adâmico, do poderio de Satanás, para receber a adoção, para receber a redenção, para voltar ao plano original de Deus, que foi antes do pecado. E ele continua colocando isso. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição. Jó descreve um quadro de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldito por nossa causa. Porque está escrito, maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Esta palavra nos leva a uma conclusão elementar, muito simples, óbvia. A realidade humana, fora do resgate de Cristo, fora da oferta de Cristo, ela é a encarnação da própria tragédia. Não vai ter jeito. Você não vai encontrar um sentido na existência sem Cristo. Tudo que existe fora da existência da redenção, da adoção em Cristo, é uma mentira. O que o mundo oferece de melhor nunca vai passar de ser uma mentira, um engano. Todas as suas propostas não passam de farsas, não passa da manifestação da aflição do espírito humano que não sabe para onde vai. Você não vai ser feliz sem Jesus. Vai para onde você quiser.
Faça o que você quiser. Sem Jesus, você não vai conseguir encontrar o sentido da existência. Tudo que os escritores bíblicos colocam, né? Citei Salomão, vaidade, estão correndo atrás do vento. Você não encontra sentido aí, não encontra razão de ser aí. A correria, ela é simplesmente nula. O inimigo, ele te oferece o que ele oferece, para depois te escravizar, ficar te acusando, te perturbando. Estamos diante de uma humanidade, de uma geração que manifesta esta realidade da escravidão imposta pelo engano do pecado mais do que nunca. Nunca os índices de suicídio foram tão elevados numa sociedade que é campeã na capacidade de se divertir, onde a indústria do entretenimento evoluiu mais do que nunca na história, as possibilidades de diversão. Aqui a gente não está falando contra os bons momentos, o lazer, não, a Bíblia não é contra isso, a Bíblia não é contra a qualidade de vida, mas acontece que com tudo isso que está aí, a possibilidade muitas vezes de viagens baratas, de conhecer lugares paradisíacos, de multiplicar as perspectivas de lazer, tudo isso não está preenchendo o vazio das pessoas. A quantidade de pessoas que mergulham no álcool, na droga, só se multiplica. A quantidade de pessoas que mergulham na indefinição identitária, né? Coisa terrível. Fala-se de dezenas de gêneros que, segundo esses loucos, existem 50 tipos de gêneros, 70, já se falam de mais de 100, buscando uma identidade, né? E já colocando essa situação trágica. Esse homem aí, ó, esse homem que é a encarnação do próprio acidente, sobre ele o Senhor está descarregando a tua mão. É uma palavra que suplica por misericórdia, suplica por compaixão. Jó, isso aqui, essas coisas foram escritas, como diz o apóstolo, para o nosso ensino, para a nossa edificação, foram escritas. Então Jó coloca essa busca infinita desse homem para viver alguns dias aqui. E por quê? Porque não querendo se abrir para a salvação de Deus, para o que seu filho oferece, ele continua cegamente buscando. É uma busca infinita daquilo que nunca vai ser encontrado. Não vai ser encontrado, está buscando lugar errado. É o que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Essa situação crítica que Jó coloca, e que em Cristo o Novo Testamento mostra a resposta, a mudança, ela precisa, por nós cristãos, ser vivenciada intensamente para dar ao mundo oportunidade de salvação, e ao mesmo tempo para que nós também não caiamos, né? Aquilo que Jesus coloca para a mulher adúltera de João capítulo 4, né? A busca intensa daquela mulher nesse contexto de procura sem fim desse homem nascido de mulher, de maldição, que não recebeu a salvação do Cristo também nascido de mulher, entrando na maldição para revertê-la em bênção. Então Jesus coloca para ela, essa mulher que buscava: se você beber da água que eu tenho para te oferecer, você vai parar com essa busca aí. Se você beber a largos sorvos da água que eu tenho para te oferecer, você vai parar com isso. Você teve 5 maridos, e o que você tem aí vai ser o marido. É a busca, é a procura sem fim, nada basta. O que você tem aí? Você tem os rapazes contam vantagem porque o termo mexudo, né, o pegador, né, pega todos. Daqui a pouco você fica sabendo que o pegador está sendo pego, virou mulher. O conquistador foi conquistado por homens. A busca sem fim, nada basta. Aí aumenta os casos de zoofilia, de prática de sexo com animais, né? Os casos de
necrofilia, coisa absurda, a prática sexual com cadáveres. Não tem fim. Enfim. Né? O poço que você está procurando aí, bebendo dessa água, vai te matar a sede nunca. Você vai procurar até terminar no local de onde você não vai sair mais, que é o inferno. Então eu te aconselho, sai daí, vem para cá, beba largos sorvos da água que eu tenho para te dar, e nunca mais você vai buscar nessas cisternas. Né? Então nós temos a tragédia descrita no livro de Jó, mudada, findada, vamos assim dizer, na obra perfeita e definitiva do Filho. Perfeita e definitiva do Filho. Provérbios 27, a alma farta, ela pisa o favo de mel, e preenchida em Cristo. Mas se eu não for preenchida nele, eu serei a alma faminta, para a qual todo amargo é doce. Qualquer lixo serve, está vazio mesmo. Feche os seus olhos. Ore esta palavra, ore esta pregação, ore essa ministração. Fale com Deus, de acordo com o que esta palavra ministrou ao seu coração. Há duas sortes apenas duas realidades. O homem nascido de mulher. Toda a gênese humana está sob condenação, está condenada a ter uma existência que é o real acidente biológico. A existência sem Cristo não passa de uma tragédia biológica. Talvez você consiga a definição melhor, mas aqui me ocorre nesse momento essa: a existência sem Cristo, a vida que pulsa sem Cristo, nada mais é do que o gemido de um acidente biológico, de uma aberração biológica. É só isso. As buscas, tudo aquilo fora do propósito de Deus, inclui tudo, não passa das expressões de um acidente biológico. Foi a isso que o pecado reduziu o homem nascido de mulher. Mas por outro lado, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para entrar nesse contexto. Ele também, nascido de mulher, nasceu debaixo da condenação de todos os homens, embora ele nunca tenha pecado. Ele, o único antídoto do veneno da serpente. Ele é a única possibilidade concreta, real, de neutralização do veneno do pecado. Feche os seus olhos e ore ao Senhor, como orou a mulher samaritana: Senhor, dá-me desta água. Senhor, tira-me, talvez você possa orar, tira-me desse esgoto que eu estou bebendo, e dá-me desta água. Senhor, dá-me desta água que vem da eternidade para os homens que estão sob condenação. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti agradecidos pela graça alcançada, meu Deus, para que a Tua palavra aprofundasse ainda mais em nós o conhecimento da Tua pessoa, aprofundasse ainda mais em nós o temor devido a Ti, a santidade devido a Ti, aprofundasse ainda mais em nós a consciência da real tragédia humana que é o pecado. Senhor, que esta palavra ela possa, ao longo de nossas vidas, continuar nos demolindo o velho homem, mortificando o velho homem. Ela possa continuar, Senhor amado, sendo exercitada em nós, que a doutrina do pecado possa continuar sendo fortalecida em nós, livrando-nos do conformismo com a tragédia do pecado, conformismo que é a desgraça de todos aqueles que não se abrem para a Tua tão grande e única salvação, Senhor. Assim como o Senhor levou os Teus servos ao longo da história, dos quais Jó foi um exemplo, a viverem intensamente a interiorização, a internalização da consciência de pecado. Nos livra, Senhor, de olharmos para a tragédia humana com olhares românticos. Nos livra de suavizarmos a tragédia do pecado. Nos livra, Senhor, de termos um olhar de aceitação para a tragédia do pecado. E conceda, Pai, que assim como Jó foi levantado como testemunho,
foi levantado com uma voz contra Satanás, contra o pecado, contra o ensino da morte, contra as ideologias, contra as filosofias do engano, assim que cada um de nós, tomados pelo teu temor, tomados pelo compromisso com a tua palavra, sejamos como Jó, como os demais santos profetas, como os demais santos apóstolos, levantados para vivermos o compromisso com a verdade até a martiria, se for necessário, até a morte, com o custo das nossas próprias vidas, se necessário for. É a nossa oração, é a nossa súplica. Que essas palavras se eternizem em nossos corações, nos tornando cada vez mais conformes à imagem do Senhor Jesus, conformes ao caráter do Senhor Jesus. É a nossa súplica, é o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. E desta forma, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, a graça do Senhor Jesus, seja sobre todos os santos, aqui neste lugar e em toda a terra, e todos digam amém.